Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Estamos aqui mais uma vez para um encontro marcante com Deus. Esse é o tema do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. E o nosso encontro marcante nessa manhã, nesse dia, é o encontro marcante de Simeão, que se encontra lá em Lucas capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 35. Então peço você para abrir a sua Bíblia para lermos o texto da Palavra de Deus. Se você não pegou sua revista, pegue sua revista aí, vamos acompanhar esse encontro marcante de Simeão com o Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer porque, mais uma vez, temos a oportunidade de te ouvir através da Escola Bíblica Dominical. E eu te peço que o Senhor ilumine a minha mente, a minha boca, e o Senhor também ilumine a mente e o coração dos meus irmãos que estão assistindo neste momento essa aula. E que todos saiamos abençoados e desafiados a viver uma vida que glorifique o seu nome. Essa oração em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição, desse encontro marcante, é Entre Sonhos e Objetivos. Simeão, um homem abençoado. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer-lhe conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Esse é o encontro de Simeão com o seu Salvador, com o Messias. E como o tema da lição diz, eu e você, somos movidos a objetivos. Desde novos, nós temos essa ideia, somos ensinados a ter objetivos na nossa vida. Seja ele acadêmico, depois objetivos profissionais, objetivos pessoais, seja de que forma for, eu e você movemos e compartimentalizamos áreas da nossa vida por esses objetivos. Muitas vezes fazemos isso. E a ideia é que, quando alcançamos esses objetivos, sempre buscamos outros objetivos. A lição traz para nós um ensinamento muito importante que vai unir todo e qualquer objetivo que eu e você, que nós possamos ter. A lição, ela nos ensina e nos mostra um objetivo maior. A ideia aqui é visualizarmos, por exemplo, uma tangerina. Uma tangerina, ela tem os seus gomos. A esses gomos nós damos nomes dos nossos objetivos. Os objetivos que eu e você já tivemos ou ainda temos ou teremos. E a casca dessa tangerina é exatamente o que essa lição vai nos ensinar.
aquilo que deve unir todos os nossos objetivos, aquilo que deve direcionar a minha vida, a sua vida, aquilo que deve direcionar o meu pensamento e o seu pensamento enquanto vivemos aqui. Na verdade, a lição nos apresenta uma cosmovisão a qual devemos submeter as nossas ações, as nossas palavras e as nossas decisões. É sobre isso que vamos falar hoje. Quero iniciar então a primeira item da nossa lição falando sobre a pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster. O Catecismo de Westminster é um documento baseado na Confissão de Fé de Westminster, um documento que tem por objetivo sistematizar alguns pontos essenciais da fé cristã que tem nos direcionado como igreja ao longo dos anos. Um documento lá do século XVI. Mas a primeira pergunta do Catecismo Maior, ela tem a ver com essa ideia da cosmovisão bíblica, daquilo que faz com que eu e você vivamos uma vida de obediência ao Senhor e aquilo que Simeão também desenvolveu na sua vida. A pergunta número 1 do Catecismo é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim principal da minha existência? Por que eu e você? Por que nós fomos criados? Qual foi o objetivo de Deus nos criar e nos colocar nesse mundo? A resposta ela é clara, ela é direta e ela é bíblica. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa resposta ela deve fundamentar toda a minha visão de mundo. Essa resposta ela fundamenta a visão de mundo de Simeão, porque ela unifica, ela sintetiza o porquê estamos aqui. Glorificar a Deus para gozá-lo eternamente. O fim do homem neste mundo não é um fim para este mundo, mas pensando na eternidade. Se você olhar aí no nosso slide, você vai perceber textos que mostram e fundamentam essa resposta, como 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz que devemos viver para a glória de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 36, que tudo é para Ele, por Ele, a Ele seja a glória eternamente. Esse é o direcionamento que devemos buscar. Portanto, ao olharmos para o texto, é possível perceber como um encontro com Jesus, que é aguardado e depois concretizado, pode resultar em uma satisfação na vida daquele que o tinha como objetivo. A palavra-chave aqui é objetivo de vida. Como disse, temos diversos objetivos que são representados pelos gomos da tangerina e essa satisfação ela só é vista quando conseguimos compreender e envolver os nossos objetivos com a primeira pergunta e resposta do catecismo. Todo e qualquer objetivo, toda e qualquer ação nossa deve produzir, deve promover a glória de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. E aguardar esse encontro com Jesus, viver a expectativa da eternidade aqui, nos leva a viver melhor enquanto não chegamos lá. Foi isso que Simeão fez na sua vida. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Quem era Simeão? O texto fala de um homem e apresenta características desse homem Simeão.
Primeira característica, ou na verdade, características marcantes, o texto diz que ele era um homem justo e temente a Deus. O texto diz e nos mostra que ele é classificado na galeria dos homens da fé como um homem justo e temente a Deus. Me lembro imediatamente de Jó também, quando ele é classificado no início do seu livro e nós começamos a ver a sua história. A característica marcante de Simeão é essa: ele era justo e temente a Deus. O texto também fala que ele tinha uma expectativa. O texto também fala que ele aguardava. E ele aguardava a consolação de Israel, uma expressão que se refere ao consolo do Messias. Nós entendemos e compreendemos que o povo de Israel, àquela altura do campeonato, aguardava a promessa e o cumprimento da promessa da chegada do Messias, aquele que viria para libertar o seu povo, para tomar o trono e para dar a grande restauração do povo de Israel. Simeão aguardava isso. O texto diz que ele aguardava a consolação de Israel. O texto também diz que ele era um homem de Deus. Olha o que o texto diz: o Espírito Santo estava sobre ele. E por último, uma revelação. Ele não morreria antes de ver aquele que seria o consolo de Israel. Ele não morreria antes de ver o Cristo. Queridos irmãos, como eu queria que ao final da minha vida, em algum lugar, se alguém tivesse a ousadia, ou na verdade, se alguém me desse o privilégio de escrever sobre um pouquinho daquilo que Deus me deu a oportunidade de fazer aqui na terra, ouvir isso. Ele era um homem justo e temente a Deus. Em todos os momentos ele aguardava a vinda do seu mestre, do seu Cristo, daquele que consolaria eternamente a sua vida. Ouvi dizer que o Espírito Santo estava sobre mim por causa de minhas atitudes. Talvez a única vantagem, ou não, é que eu tive a experiência de ver, na verdade eu tive a experiência de ler quem foi o Cristo. Simeão talvez não tenha tido essa oportunidade de ver o que Jesus Cristo fez de fato, porque ele já era adulto, Jesus tinha acabado de nascer, Jesus começa o seu ministério, já com 30 anos, então não sabemos se Simeão já estava vivo, mas na verdade ele não conseguiu ver aquilo de fato, mas ele conseguia compreender a importância daquela situação. Podemos perceber que a vida de Simeão mostra essa grande expectativa pelo cumprimento da primeira vinda de Cristo. E aí, uma frase-chave para nós: expectativa pelo cumprimento da primeira vinda de Cristo. Essa era a expectativa de Simeão. Eu e você também devemos viver a expectativa pelo cumprimento, agora não da primeira, mas da segunda vinda de Cristo. Aquilo que Simeão viveu e esperava é exatamente aquilo que eu e você devemos viver e esperar. Uma outra questão é que Simeão aprendeu a viver de um modo condizente com a sua expectativa. Simeão aguardava a vinda do seu Messias, do seu Cristo, do seu Salvador. E ele viveu dessa forma. A sua vida, as suas atitudes demonstram, apontam para um homem que vivia debaixo da expectativa de ver o Senhor. Essa também deve ser a minha e a sua expectativa ao tomarmos as nossas decisões, ao traçarmos os nossos objetivos. Sabe o que
Simeão tinha como objetivo ver a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. Ele pautou a sua vida em esperar, e enquanto esperava, através das suas atitudes, das suas palavras, viver Cristo que um dia ele veria com os seus próprios olhos. Ele escolheu o fundamental. Ele escolheu uma cosmovisão excelente para a vida dele. Então é isso. É isso que nós devemos esperar e viver nos nossos dias. É isso que deve pautar o que queremos. O primeiro ponto da nossa lição, então, depois dessa introdução, é que Simeão ele tinha uma satisfação na expectativa de um sonho. Ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo, e esse objetivo, essa expectativa, dominou a sua forma de vida. A nossa lição nos diz que viver na expectativa de um objetivo nos direciona. Quando eu e você temos um objetivo, nós conduzimos, nós condicionamos nossas ações para alcançar esses objetivos. Quando você quis passar numa prova, o que você fez? Espero que tenha feito. Senão não passou, na verdade. Você estudou, você estudou, você estudou. Quando você quis conquistar o seu amado, quando quis conquistar a sua amada, o que você fez? Você se preparou, você armou situações para que você demonstrasse o seu amor, você demonstrasse o seu querer. Alguns tomaram banho, passaram perfume, se arrumaram, largaram aquela camisa de futebol toda rasgada e botaram até camisa de botão arrumadinho. Não é verdade, Paulo? Não sei se você está vendo agora. Abraço para você, meu amigo Paulo. Deus te abençoe. Quando nós temos objetivos, nós condicionamos. Nós nos preparamos, deixamos que esses objetivos pautem nossas decisões, nossos esforços e atenção sempre estão voltados para esse alvo. Mas como disse lá no início, objetivos vão e vêm. Hoje é um, amanhã é outro. E quando não temos a glória de Deus como fundamento principal, deixamos de nos alegrar e até mesmo de experimentar a conquista desse objetivo na sua plenitude. Perceba a satisfação na expectativa do sonho de Simeão. Ele esperava a consolação de Israel. O texto, ele nos fala que Simeão recebeu uma promessa e ele aguardava essa promessa. Ao aguardar essa promessa, com o coração voltado para o cumprimento dela, ele vivia justa e piedosamente. E sua vida era pautada pelo Espírito Santo. Esse encontro tornou-se seu principal objetivo de vida, sua grande expectativa. Tudo o mais tornava-se periférico. Simeão vivia numa época, irmãos, muito difícil no seu povo. Agitações políticas, agitações religiosas, questões financeiras, econômicas difíceis. Simeão ele poderia direcionar sua expectativa para a resolução de qualquer um desses dilemas. Mas Simeão ele dirige a sua expectativa maior em encontrar o seu Salvador. Enquanto ele não via sendo cumprida a promessa, ele vivia de maneira justa e piedosa e debaixo da orientação do Espírito Santo. Que expectativa magnífica! As expectativas desse mundo nos chamam a atenção, toma conta do meu coração, toma conta do seu coração. Mas elas nunca podem ser
a maior expectativa da nossa vida, porque a maior expectativa da minha vida e da sua vida será a de encontrar na segunda vinda o nosso Salvador. E por isso, eu creio e eu vivo segundo as orientações do meu Rei. E por isso eu sou o melhor profissional que eu tenho que ser. Por isso eu sou o melhor pai, por isso eu sou a melhor mãe, por isso eu sou o melhor tio, por isso eu sou o melhor estudante, por isso eu sou o melhor marido, por isso eu sou a melhor esposa, porque os meus objetivos, eles são pautados em ver a glória de Deus sendo manifestada e ver a glória de Deus na vida de outras pessoas. De demonstrar ao mundo que o Senhor é a diferença na minha vida e na sua vida. Há satisfação na expectativa de um sonho. Qual é o seu sonho, o seu objetivo? Eu sei que você que está me vendo agora tem um. Eu quero dizer para você, submeta ele à vontade do Senhor. Envolva ele com a vontade de glorificar ao Senhor e saiba, o Senhor vai te conduzir. Nossos dias devem ser condicionados a apresentar a glória de Deus em nossas vidas. Dou aqui algumas sugestões para os irmãos. Ame o seu Senhor de todo o seu coração. Submeta em reverência ao Senhor tudo o que você planeja, tudo o que você faz. Defina o Senhor como fonte principal da sua satisfação, da nossa satisfação, e aguarde a sua segunda vinda como algo real que vai acontecer, que você vai ver como Simeão viu a primeira vinda do Senhor. Ame ao Senhor, submeta-se a Ele, defina Ele como alvo principal e aguarde Ele ansiosamente. E uma segunda lição que nós aprendemos é que tem a satisfação na realização de um objetivo. A plena realização do homem é manifestada diante da forma em que lidamos com as bênçãos de Deus para nós. Quer ver? Quando o Simeão ele entra e encontra o menino, diga-se de passagem, guiado pelo mesmo Espírito Santo que revelou que ele veria esse menino, Simeão estava em casa, tranquilo. Um homem que vive piedosa e justamente e que teme ao Senhor, ele tem conexão com as coisas do Senhor, ele foi à casa do Senhor. O Espírito Santo levou à casa do Senhor. E lá então ele, num belo dia, ele encontra com quem? Com um menino. Que fantástico isso! Eu confesso aos irmãos que eu sou um amante das Sagradas Escrituras. Ele encontra o menino. E ele diz assim, me leva, Senhor. Pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha que manifestação de expectativa fabulosa. Simeão, por certo, era um homem que já tinha alcançado objetivos na sua vida. Era um homem certamente realizado em muitas áreas. Mas esses objetivos não eram o principal. O seu objetivo principal, como temos dito ao longo da lição, era encontrar a salvação, ver o menino, ver o consolo de Israel. Ele encontrou, ele falou assim, agora pode me levar. Não preciso mais de nada. Pode vir, Jesus! Já fez isso? Quando estava muito alegre. Senhor, muito obrigado. Pode me levar. É uma brincadeira que muitos de nós fazemos. Tá certo que depois que a gente fala isso, às vezes fala, não, Senhor, pode esperar mais um pouquinho, não é verdade? Mas a satisfação na realização de um objetivo, ela traz um espírito de louvor e de contentamento. O mesmo Espírito que havia prometido que ele não morreria sem ver o Salvador, agora lhe revela quem era Deus.
Percebe que a confiança que Simeão demonstrou em aguardar o cumprimento da promessa foi compatível com a confiança de quem aguardou e viu a promessa de Deus? Ele recebe e ele fala: vou confiar. E aí imagina só, você está esperando o grande mestre, o grande salvador, e de repente vem um bebezinho, frágil, e te colocam ele nos teus braços, e você olha e você fala: ele vai ser a salvação? Aquela figura frágil do bebê não tirou a confiança na promessa. E a confiança na promessa foi tanta que ele declara um dos mais belos hinos de louvor, um salmo, um cântico do Novo Testamento. Ele confessa essa satisfação que inunda o seu coração. Sua confissão o levou a adorar a Deus. Quando nós envolvemos nossos sonhos e objetivos com a glória de Deus, ao alcançá-los, ao invés de desenvolvermos uma condição de soberba e orgulho peculiar no coração humano, nós desenvolvemos uma posição de submissão, de louvor e de agradecimento por aquilo que Ele fez e fará por nós. Essa satisfação era a evidência de que sua expectativa de vida não estava depositada sobre si mesmo, nem mesmo sobre os benefícios que poderiam advir a ele. Seu prazer estava no Senhor. Qual é o fim principal e supremo do homem, queridos? Glorificar a Deus para gozá-lo eternamente. Deus sempre está presente. Convido a você a colocar como mais valioso e prioritário em sua vida a glória de Deus, a obediência a Ele. Nossa vida também deve ser guiada por uma cosmovisão cristã. O texto diz, e a vida de Simeão, se você quiser pode dar uma estudada depois, que ele tinha várias oportunidades, várias situações para viver, mas ele escolheu viver a cosmovisão de Deus para ele. Nossos dias, nossos objetivos devem ter como principal motivação apresentar a glória de Deus para esse mundo. Ah, queridos, seja o que você quiser, faça o que você quiser para a glória de Deus. Deus nos deu um mundo, Deus nos deu várias oportunidades, mas tudo que você fizer, quem você é, quem você quer ser, que esteja pautado nas Sagradas Escrituras e que a sua vida seja para a glória de Deus. E enquanto glorifica a Deus, aguarde a segunda vinda de maneira justa e íntegra. Esse é o convite que a lição nos faz. Sonhos, objetivos? Muitos. Todos eles legítimos. Mas que eles sejam envolvidos pela glória de Deus e que o mundo experimente essa glória através de você. Que Deus nos abençoe. Amém.